Neste vídeo, vamos discutir com clareza os pontos positivos e negativos da Clean Architecture e vamos discutir o porquê ela é tão difícil de se implementar, os seus desafios, e depois que implementamos um projeto com Clean Architecture, vamos discutir por que ela é tão difícil de se dar manutenção e o que você pode fazer. Olá a todos, o meu nome é Gabriel, eu sou desenvolvedor de software desde 2018 e muito provavelmente você deve ser como eu, que deve ter levado um bom tempo para entender o que é a Clean Architecture. A Clean Architecture, como vocês sabem, ela foi definida em 2017 pelo livro de nome homônimo Clean Architecture, do Robert C. Martin. E muito provavelmente, assim como eu, vocês devem ter gastado um monte de horas caçando vídeos no YouTube. E muito provavelmente você deve ter pensado depois de assistir esses vídeos que o exemplo que eles estavam dando, talvez você conseguisse fazer de uma forma mais simples, sem nunca conseguir ver o porquê da Clean Architecture ela ser verdadeiramente utilizada. Ou seja, eles estavam utilizando o que eles chamavam de Clean Architecture, mas na sua cabeça os conceitos ainda estavam embaralhados, parecia que você conseguiria fazer o projeto que eles se propuseram a fazer naquele tutorial de uma forma mais simples, e nunca conseguiu ver o porquê de utilizar a Clean Architecture ou o porquê o pessoal fala tanto dela, parecendo que ela se tornou mais um dogma do que uma prática para realmente te ajudar. Então, o que nós vamos fazer? O que eu decidi fazer? Eu decidi fazer uma discussão aqui com vocês, discutindo o que é a Clean Architecture, seus pontos positivos, seus negativos e os desafios. E principalmente discutir o porquê nesses vídeos o pessoal sempre fala de Solid, de TDD, de DDD, de arquitetura hexagonal, às vezes quando lembram de arquitetura gritante, e como tudo isso daí acaba se entrelaçando. Pois é muito difícil você analisar um conceito como a Clean Architecture de forma isolada. Você precisa ter, na realidade, uma visão sobre o que veio antes. E é isso o que eu estou me propondo a fazer. Eu não me considero um especialista na Clean Architecture. Existem muitas pessoas boas aqui no YouTube, principalmente na parte do Brasil, como Rodrigo Manguinho, Rodrigo Branas, que fazem conteúdos excelentes sobre Clean Architecture. Eu não me considero ainda um especialista. Espero que um dia eu realmente me torne um. Porém, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não me considero. Porém, eu me considero um engenheiro de software plenamente consciente sobre o que é a Clean Architecture e como empregar ela de uma forma correta. Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui. Eu estou aqui com a minha colinha, eu estou com o meu computador aqui do lado, para eu não esquecer do que nós vamos falar. Então vamos lá, vamos começar pela definição. O que o pessoal fala sobre a Clean Architecture? O que ela é? Vamos lá, começando por uma definição. A arquitetura limpa ou Clean Architecture é uma filosofia de design de software que separa as responsabilidades do seu projeto em camadas distintas, ou seja, ele faz a separação topológica do seu projeto, promovendo a independência de frameworks, aumentando a testabilidade e a manutenabilidade. Ela enfatiza que as regras de negócio e a lógica da aplicação devem ser um núcleo da sua aplicação, com as preocupações externas, como os bancos de dados e as interfaces de usuário, nas camadas mais externas. Muito bem. E aqui, para aqueles que estão mais atentos, provavelmente vocês devem ter falado:
Gabriel, você falou que a arquitetura limpa é uma filosofia de design de software. Sim. Existe toda uma discussão aqui que eu não vou conseguir falar, que seria o conceito, a separação entre a arquitetura e o design. Isso daí nunca foi escrito em pedra e nunca foi verdadeiramente delimitado falando. Aqui começa a arquitetura, aqui começa design. Existe uma citação do Elemar Júnior que eu também vou dizer aqui para vocês. O Elemar Júnior, vocês provavelmente devem conhecer ele, que é um dos sócios fundadores da Eximia Co. Ele fez uma separação sobre o que seria a arquitetura e o design. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Muito bem. A diferença entre a arquitetura e o design, segundo o Elemar Júnior. Atividades relacionadas à arquitetura de software são sempre de design. O objetivo primário da arquitetura de software é garantir que os atributos de qualidade, restrições de alto nível e os objetivos do negócio sejam atendidos. Qualquer decisão que não tenha relação com este objetivo não é arquitetural. Todas as decisões de design para um componente que não seja visível fora dele também não são. Um pouco confuso, eu sei. Mas basicamente, quando o Robert C. Martin ele fala do emprego da arquitetura limpa, geralmente a gente já está num contexto delimitado que seria, por exemplo, um projeto no GitHub. Na parte de arquitetura, o Elemar Júnior já está vindo para um contexto mais macro, onde a gente tem vários componentes de software que se comunicam entre si para atender uma necessidade do negócio, ou seja, para atender as políticas e as restrições para aquele produto. Para a parte do design, a gente está fazendo a separação topológica. Tecnicamente, isso daí, para o pessoal de produto e negócio, isso daí não é uma coisa, vamos dizer assim, visível ou interessante. É claro, fazer a separação topológica do seu projeto, daquele passo que envolve todo um fluxo que representa um produto, é importante, porque se um desses passos aí não tiver uma boa separação topológica e não estiver utilizando boas práticas, isso sim pode impactar na performance no conjunto total. Mas só para delimitar aqui, e de novo, eu não estou cagando regra e não estou falando que vocês devem utilizar isso daqui como uma verdade universal. O Elemar Júnior ele simplesmente tentou fazer uma delimitação. Essa delimitação entre arquitetura e design ainda é um assunto muito polêmico que ninguém nunca conseguiu falar. Aqui é arquitetura, aqui é design. Então, muito bem. Então, isso é arquitetura, isso é o design. Eu não vou conseguir me alongar muito nisso. Mas só para vocês verem o porquê que eu chamei que a arquitetura limpa é uma filosofia principalmente do design do seu código. Muito bem. E agora, falando dessa forma, dando essa descrição, parece que o Robert C. Martin é um dos maiores gênios do mundo. Porque, nossa, ele conseguiu criar uma forma de decompor o seu código, de organizar o seu código que seja testável, manutenível e ainda prega a independência dos frameworks. Só que aí que tá, é por isso que é interessante a gente conhecer o que veio antes. Pois, primeiro, essa parte de independência de frameworks não é uma coisa nova. Ela já foi moldada em 2005 por um homem chamado Alistair Cockburn. O Alistair Cockburn ele também é citado no livro da arquitetura limpa, pois o Alistair Cockburn ele foi o criador do Ports e Adapters ou arquitetura hexagonal, onde ele propôs a separação de agentes externos em relação ao que seria a sua aplicação de fato. Tanto que nós temos aqui a definição do que seria a arquitetura hexagonal. E aqui vem uma das coisas sobre o porquê é muito difícil. Se você pegar um tutorial bom, o porquê eles sempre citam a arquitetura hexagonal. Porque ela foi uma das ideias do qual o Robert C. Martin ele utilizou para daí fazer uma especialização da arquitetura hexagonal e fazer mais separações topológicas. A arquitetura hexagonal, segundo Alistair Cockburn,
A arquitetura hexagonal ela permite que a sua aplicação ela seja dirigida ou executada ou por um usuário, ou por um programa, ou por um script, etc. E ser desenvolvida e testada em isolamento em relação à parte dos runtimes, que seria justamente quem chama a sua aplicação. E também ainda prega, e também como ela prega essa parte do isolamento por parte de quem a chama, ele também prega o isolamento por parte de quem a sua aplicação vai chamar. Ele faz essa separação chamando eles de driver actors e de driven actors. Os driver actors seria a parte dos adaptadores de interface e os driven actors seria justamente a parte, por exemplo, dos DBMS. E o que é interessante em relação à arquitetura limpa é que você já consegue ver que, como eu disse, ela parece que é uma especialização da arquitetura hexagonal. Quem diz isso daí também é o Rodrigo Branas, que eu citei anteriormente. Ele fala, qual que é a diferença entre uma arquitetura hexagonal e uma arquitetura limpa? Pelo Rodrigo Branas, e se você ler o livro, você vai ver que toda a aplicação da arquitetura limpa, ela é, por definição, hexagonal. Porém, a arquitetura limpa, ela separa os frameworks e drivers de interface, separa as camadas em caso de uso e entidades, pregando a utilização do que? Do Screaming Architecture ou da arquitetura gritante. E por que ele faz isso? O Robert C. Martin, para ele conseguir chegar naquela delimitação sobre a separação topológica, ele tem todo um capítulo chamado Arquitetura Gritante, que fica no final do livro Arquitetura Limpa, onde a arquitetura gritante, ela basicamente, segundo a descrição, ela força que no desenvolvimento de software, no que se diz respeito à arquitetura ou design, ela diz que a aplicação ela deve gritar a sua intenção para o desenvolvedor que a está assumindo. E de novo, essa ideia foi cunhada pelo Robert C. Martin, que ela enfatiza que a estrutura do projeto deve imediatamente deixar clara a sua intenção e o propósito da criação daquele código é satisfazer o quê? Satisfazer uma demanda de negócio. E é por isso que também a gente entra sobre por que nos vídeos de arquitetura limpa eles pregam também e utilizam a parte, principalmente alguns, aqueles que são melhores, a utilização de DDD, do Domain Driven Design. O Domain Driven Design, a gente poderia dizer que ele é algo mais amplo do que a arquitetura limpa, algo mais amplo que a arquitetura hexagonal, porque ele estabelece uma comunicação próxima entre o time de desenvolvimento e o time de negócio, utilizando os conceitos do DDD estratégico, onde nós conseguimos fazer a delimitação dos contextos junto ao negócio e conseguimos criar uma linguagem ubíqua através de um dicionário que seja comum entre negócio e tecnologia. E daí nós pegamos esses conceitos e colocamos ele no código utilizando o que? O DDD tático, com a criação das entidades e dos agregados que representam aqueles conceitos que foram definidos no dicionário. Acho que vocês estão conseguindo ter uma ideia sobre por que a arquitetura limpa ela é tão difícil de você implementar e por que você sempre tem a impressão de que aquele projeto que esses tech influencers, eu não estou falando todos, mas aqueles que estão lá apenas para se promover e não querem te ensinar nada, que eles querem apenas o teu ibope, que basicamente parece que da forma que eles estão fazendo, parece que o projeto ficou complexo até demais. E por isso, depois que eu fiz todo esse apanhado geral, nós podemos finalmente começar a falar sobre quando utilizar e quando não utilizar a Clean Architecture. Vamos lá. Quando devemos utilizar então a Clean Architecture, dado tudo isso que eu falei? Devemos utilizar a Clean Architecture em aplicações grandes e complexas com múltiplas regras de negócio,
Projetos de longo prazo que precisam ter manutenção ao longo do tempo. Sistemas que requerem independência de frameworks, aplicações que necessitam de alta testabilidade, projetos onde as regras de negócio podem mudar com frequência e sistemas que precisam suportar múltiplas fontes de dados e múltiplos agentes de UI, múltiplos frameworks de UI. E quando não utilizar a Clean Architecture? Aplicações CRUD simples, projetos pequenos com lógica de negócios limitadas, aplicações de prova de conceito, projetos com prazos apertados, aplicações que não precisam de manutenção significativa ou até mesmo scripts ou ferramentas de uso único. Esses scripts e ferramentas de uso único, eles têm um nome, eles são chamados de COTS Software, ou Commercial Off-the-Shelf Software, que nós conhecemos aqui no Brasil como o famoso software de prateleira. Certo? Aqui, como eu disse, a Clean Architecture, ela prega muito a parte de Screening Architecture e a separação das interfaces e dos bancos de dados, ela utiliza o conceito da arquitetura hexagonal cunhado pelo Alistair Cockburn em 2005 no blog dele. E por que a gente não deve utilizar, por exemplo, em aplicações de CRUD simples? Porque a intenção de um CRUD é justamente a intenção da modificação do dado do seu banco de dados. Não tem nada a ver com uma regra de negócio complexa. Você vai simplesmente ler, alterar, escrever e deletar um dado. E daí o que vai acontecer? Muito provavelmente você não vai precisar de um domínio rico para isso, você pode utilizar um domínio pobre e a maior parte do trabalho, muito provavelmente, ela vai se dar ainda na camada de infraestrutura, onde você está fazendo a comunicação com um banco de dados. Então, você na realidade está adicionando mais complexidade do que deveria. Em uma aplicação de negócios com uma intenção complexa, daí sim faria sentido a gente utilizar a parte de domínios ricos, que é falada nos livros do DDD, porque daí a gente consegue fazer a centralização e o encapsulamento dessas validações em um único componente de software, que seria a representação daquele conceito que foi estipulado no dicionário. E daí a gente trouxe através de uma utilização de um agregado. Porque fazendo isso a gente centraliza tudo em um componente de software que consegue ser reutilizado principalmente em diversas camadas do nosso software, em diversas camadas da nossa topologia. E também aqui, pelo fato de alguns desses youtubers, tech influencers, utilizarem um exemplo muito simples, eles também cometem um erro de trazer a validação para os casos de uso da sua aplicação. Se você faz isso, você vai estar acabando, de alguma forma, repetindo o código. Geralmente, nesses exemplos de YouTube, eles utilizam apenas um caso de uso. Daí você vai lá, pega as validações que estariam dentro do seu componente, do seu agregado, e eles transferem para o caso de uso. É assim, não é que você não possa, você pode, ela satisfaz, muito provavelmente consegue satisfazer, só que daí você vai estar repetindo o código, porque daí essas mesmas validações você vai acabar utilizando ou provavelmente escrevendo o mesmo código em diferentes casos de uso. Então, ao invés de estar criando uma maior manutenção do seu código, você vai estar espalhando o código e fazendo duplicação, algo que a Clean Architecture, ela na realidade luta contra. E obviamente, como eu falei da separação topológica, é óbvio que exige uma manutenção maior em projetos que utilizam a Clean Architecture, porque você tem uma separação topológica do seu projeto, do seu código, e fazendo isso, você aumenta sim a complexidade. Então por que eu teria que fazer isso? Porque se você está lidando com uma regra de negócio complexa, é interessante você fazer toda essa delimitação para evitar retrabalho. Daí também é uma das coisas sobre o porquê o Robert C. Martin ele também cita o livro do Andy Hunt, O Programador Pragmático,
E ele fala justamente do princípio do DRY, do Don't Repeat Yourself. E também, se você for ver, você consegue ver o porquê ele acaba utilizando a Screaming Architecture. Porque a Screaming Architecture você conseguiria utilizar um agregado para centralizar a validação em um componente que poderia transitar entre as diferentes camadas da sua topologia. E com isso, diminuir, assim, a duplicação de código. Consegue me entender? É por isso que Clean Architecture ela é tão difícil. E é claro, vamos falar sobre os benefícios e as desvantagens, obviamente. A independência de frameworks, arquitetura altamente testável, isolamento das regras de negócio, flexibilidade para mudar as implementações, pois você fez a separação topológica do seu projeto. E também os contras. Você tem uma sobrecarga inicial no desenvolvimento, porque você vai fazer essa separação. A arquitetura limpa ela foi feita para isso. Uma estrutura de projeto mais complexa, sim, porque você vai estar, na realidade, tendo um contato mais próximo com o negócio. E fazendo isso daí, você vai ter, na realidade, uma intenção mais complexa, além de um CRUD simples. E, é claro, uma curvatura de aprendizado mais íngreme, porque você vai estar mais próximo de negócio e, às vezes, a necessidade de negócio não tem uma intenção tão simples. E ela vai exigir que o desenvolvedor sente com o PM, com o PO, seja lá quem esteja amando daquele produto, para tentar fazer um entendimento. Eu falei muito, mas vocês conseguiram ver conseguiram ver o porquê que eu estou citando tantas bibliografias aqui, porque elas são citadas de forma explícita ou implícita pelo Robert C. Martin, porque antes do lançamento da arquitetura limpa, houve sim livros que foram lançados antes. Dentre eles, vamos falar de alguns. Então, como eu disse, a arquitetura limpa, vamos começar assim, da arquitetura limpa e vamos para trás. Ela surgiu em 2017. Só que em 2013, nós tivemos o Implementing Domain Driven Design, o famoso livro vermelho do Von Vernon. E é claro, nós tivemos também a criação do livro Clean Code, também do Robert C. Martin. Não à toa que nos vídeos de Clean Architecture o pessoal fala de Clean Code, porque o Robert C. Martin colocou também as ideias do Clean Code, do código limpo, na arquitetura limpa. Ele foi o autor, então obviamente ele vai citar a própria obra. Aqui nós temos um ponto interessante, que em 2006 nós tivemos o lançamento também do Robert C. Martin e do filho dele, o Micah Martin, do Agile Principles, Patterns e Practices in C#. Que no livro da Arquitetura Limpa, o Robert C. Martin ele fala também sobre os princípios SOLID. Ele fala que os princípios SOLID eles foram criados em 2000 e parece que o acrônimo SOLID foi criado em 2004 e oficializado pelo Michael Feathers. Mas parece que algumas pessoas dizem que a formalização literária disso daí ocorreu em 2006, justamente nesse livro daqui do Robert C. Martin, Agile Principles, Patterns e Practices in C#. Daí é óbvio, nós também tivemos em 2004 o surgimento do livro Extreme Programming Explained, do Kent Beck e da Cynthia Andrews, que daqui marcou, ele também teve uma contribuição importante, pois foi aí onde surgiu o Yagni, que também acaba caindo nos vídeos do YouTube, porque ele, direto ou indiretamente, ele acaba sendo citado no Clean Code, no Clean Architecture, e ele também é utilizado de forma indireta pelo Robert C. Martin, porque você vai precisar criar uma aplicação que seja mantenível com o tempo. E esse princípio daqui, ele prega justamente isso. Ele fala que você não deve escrever mais código do que você vai precisar para satisfazer a sua necessidade. Ou seja, o princípio do Yagni, You Ain't Gonna Need It, que surgiu em 2004. Então, ele acaba sendo também colocado nesses vídeos de Clean Architecture, porque de alguma forma ele está sim conectado com a intenção da mantenabilidade da arquitetura limpa. Em 2003, daí nós tivemos o Blue Book, ou seja, o Domain Driven Design Technical Complex in the Heart of Software, do Eric Evans.
Em 2002, nós tivemos o Patterns of Enterprise Application Architecture, do Martin Fowler, que, obviamente, você, como desenvolvedor de software, você vai ter que criar componentes que sejam reutilizáveis. E fazendo isso, nós pertencemos a uma classe da ciência que é a ciência da computação. E a ciência ela se baseia bastante na observação. Então, nós precisamos identificar comportamentos que se repetem. E daí, para evitar a duplicação de código, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos justamente esses padrões que foram observados. Não só esse livro fala disso, como também o famoso livro do Gang of Four, o do Design Patterns. Daí nós temos também a parte do Test Driven Development by Example do Kent Beck, no qual o Robert C. Martin ele é simplesmente o fã número 1 do Kent Beck. Porque também nós fazemos o isolamento da nossa aplicação utilizando as topologias e também utilizando abstrações para que a gente possa testar ela. E por que é tão importante testar? Porque os testes, eles conseguem dizer se a sua aplicação ela está satisfazendo as necessidades do negócio e se as necessidades antigas estão sendo ainda satisfeitas com a inclusão de novas features. E isso daqui é uma das variáveis que nós utilizamos justamente nesse processo estocástico de manutenção e evolução de software. Isso daqui é uma coisa que os youtubers e os tech influencers, eles não falam. Eu já vou explicar o porquê. Então daí beleza. E daí, obviamente, em 2000, criação do princípio SOLID, que o Robert C. Martin ele participou, e daí em 2004, tecnicamente, pelo que o Robert C. Martin ele fala, o Michael Feathers ele criou o acrônimo. Daí em 1999, como eu disse, o The Programmatic Programmer do Andy Hunt do Dave Thomas ele acabou surgindo e acabou criando também um dos princípios que é também citado diretamente no livro da Arquitetura Limpa, que é o Don't Repeat Yourself, que é o DRY. Nós também tivemos o lançamento do Refactoring Improving the Design of Existing Code do Kent Beck e do Martin Fowler com técnicas de refatoração de código. E também nós tivemos o lançamento do livro em 1997. Esse daqui é importante, pois ele é que ajudou o Robert C. Martin e companhia a criarem os princípios sólidos, que é o Object Oriented Software Construction do Bertrand Meyer. O Robert C. Martin também faz alusão a ele, não só no livro, como também nas palestras dele. Porque o Bertrand Meyer, nesse livro, ele criou os 10 mandamentos do desenvolvimento de software, que seriam os 10 princípios que os desenvolvedores deveriam seguir para criar um código reutilizável, que fosse mantenível. E daí, Robert C. Martin e a companhia, eles foram lá, pegaram esses 10 mandamentos e trabalharam em cima para enxugar eles e resumir, que daí eles conseguiram resumir isso no que seria mais tarde conhecido como SOLID. Vocês viram como é difícil fazer o entendimento da arquitetura limpa sobre por que tantos conceitos andam juntos com a arquitetura limpa? Porque de forma explícita ou implícita eles estão no livro e acabam casando com a visão que é trazida no livro do Robert C. Martin. E aqui eu falei sobre os processos estocásticos. Eu também estou com a minha colinha aqui, que é basicamente o processo estocástico. Por exemplo, a gente quer manter o nosso projeto mantenível, escalável e de fácil implementação de novas features. Isso é um processo estocástico, onde nós temos um conjunto de variáveis aleatórias que conseguem afetar algo, conseguem afetar um sistema. Os testes, eles são uma dessas variáveis que são utilizadas para medir se a necessidade de negócio ela está sendo atendida. E também consegue fazer a verificação se determinado componente de software está agindo da forma como ele foi desenhado. Mas só que não é só isso. A arquitetura limpa ela preza bastante a modularização de código, pois a modularização de código ela deixa o seu código mais semântico. E também através da modularização de código, se você tiver uma comunicação mais próxima com o time de negócios, você consegue
transpor a necessidade de negócio para o seu código, como também você consegue medir que necessidades, que conceitos são utilizados talvez em outros conceitos. Pois daí você conseguiria medir o número de dependências que, por exemplo, você tem um pagamento, ele tem correlação com pedido? Se tem, quantas vezes nesse subdomínio de pedido o pagamento ele é referenciado para poder medir o quanto o seu software ele está crescendo. Para isso, a gente utiliza uma ferramenta que é justamente o SonarQube ou o Sonar Cloud. Para quê? Para fazer justamente essas verificações de segurança do seu software, de ciclos de dependência, se você não tem dependência cíclica no seu código, quantas vezes determinada dependência que pertence a um módulo está sendo utilizada em outro módulo e outras coisas, pois isso daí ajuda a termos uma metrificação dessas variáveis nesse processo estocástico de manutenção e evolução do software. E esses youtubers de tecnologia, eles nunca falam disso. Eu não sei o porquê. Pois isso daí é fundamental, porque fazendo a delimitação desses processos estocásticos e conhecendo essas variáveis que afetam a manutenção e a evolução do seu software, você consegue manter um projeto que escolheu utilizar a arquitetura limpa. Porque até agora a gente falou sobre como a gente iria implementar a arquitetura limpa. Mas só que uma vez que você escolheu isso daí, você tem que manter ela durante os anos. E para manter isso, você precisa saber quais variáveis estão no jogo que afetam a sua manutenabilidade, a sua escalabilidade, a sua testabilidade. Também a segurança e outros fatores. E você precisa ter essa métrica. Então vocês conseguem entender como a arquitetura limpa ela vai muito mais além do que esse discurso raso que as pessoas pregam. Enfim. Se você tem dificuldade em empregar a arquitetura limpa, não se sinta culpado, porque ela é realmente um conceito muito mais amplo, muito mais difícil, que puxa de toda uma literatura pré-existente. Então não se preocupa, você não está sozinho. Eu também me sentia assim, mas depois que eu mergulhei nos livros e fui entendendo, eu pude ver os conceitos que estão atrelados à arquitetura limpa, o porquê, quando não utilizar, quando utilizar, os benefícios, os contras e o que veio antes. E por que é tão importante você saber que variáveis na manutenção do seu software acabam entrando em cena quando a gente está falando da manutenção, evolução e escalabilidade do seu software, principalmente na utilização da arquitetura limpa. Porque ela tem sim os seus prós e os seus contras. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, por favor, deixe o gostei. Comentem aqui nos comentários. Se eu errei em alguma informação, por favor, também podem deixar aqui nos comentários. Muito obrigado pela paciência e pelo tempo de vocês. Espero que esse tempo que nós tivemos juntos tenha sido útil para que eu pudesse explicar de uma forma mais apropriada sobre o que é a arquitetura limpa, mas não de uma forma muito rasa, mas de uma forma mais aprofundada, utilizando livros e utilizando conceitos que já existiam na literatura, e espero ter te ajudado na sua jornada para se tornar um desenvolvedor de software melhor. Muito obrigado e até mais.